Tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIO Cast, uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia, um parceiro completo. CIO Cast. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Souza Almeida e nós estamos no 27º episódio do podcast CIO Cast. Hoje nós vamos falar sobre governança de TI e risco na era da inteligência artificial. E para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos o Damasceno Falcão, Head de TI do Grupo Meirelles e Freitas. Damasceno, bem-vindo aí ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Legal. E também para compartilhar aqui conosco nesse momento, o Eduardo também está aqui conosco nesse episódio. O Eduardo é Head de Analytics da Wiser Tecnologia, nosso querido patrocinador. Bem-vindo aí novamente, Eduardo. Valeu, Sanzio. Obrigado aí pelo convite. Legal. Pessoal, hoje se fala muito aí de IA, né? A gente vem falando nos nossos últimos episódios, IA para todo lado, né? Algumas nuances, algumas visões em relação a isso e alguns cuidados aí que a sociedade como um todo e as áreas de TI precisam ter. E aí a gente vai introduzir um pouco desse tema hoje, mas antes disso, seguindo aqui o protocolo do nosso podcast, queria escutar um pouco do Damasceno para compartilhar aí com os nossos telespectadores aí um pouco da história do Damasceno. Vou falar rapidamente aqui um mini currículo aqui do Damasceno para todos vocês conhecerem. O Damasceno ele é Head de TI do Grupo Meirelles e Freitas, tem formação em Gestão de Tecnologia da Informação e Gestão de Negócios e pós-graduação em Governança de TI. O Damasceno ele tem 28 anos de profissão na carreira na área de tecnologia e é entusiasta por tecnologia e é muito envolvido com inovação e automação. Então, Damasceno, conta pra gente aí sua trajetória aí profissional. Tá, vamos lá. Cara, bicho, a minha vida com tecnologia começa lá nos idos de 92, no Exército Brasileiro. Olha só que coisa inusitada. Eu servi o Exército, passei 4 anos no Exército Brasileiro, né? E eu fiquei, né? Fui escolhido lá para trabalhar numa área de comunicações, né? Porque o Exército ele tem especialidades, né? E eu fiquei na área de comunicações do Exército. De início eu nem queria. Mas os caras, não, você vai ficar em comunicações e tal. E eu fui ver o que era isso. E lá eu aprendi eletrônica básica, elétrica, né, elétrica predial, a parte de telecom. Não sei se você lembra, antigamente tinha aqueles cursos de UIRLA, de instalador e reparador de linhas. Lembro. Né? Foi lá que eu aprendi o código de cores. Antigo, hein? Código de cores, de capacitância, de distribuição do cabeamento em BLI, aquele conector. E aí, me apaixonei. Aí eu vi aquilo, cara, que legal, bacana, né? Muito legal. E o quartel que eu trabalhava era um quartel oficina. Então a gente consertava rádio, comunicador, consertava central telefônica também das outras unidades e tudo. Eu era operador também da central telefônica lá do quartel. Então foi lá que eu me apaixonei por isso. E aí quando o meu tempo lá acabou, porque assim, na época você ficava 4 anos, se você conseguisse estabilizar, bem, se não conseguisse vaga, você ia para o mercado. E foi o que aconteceu comigo. Aí eu fui para o mercado, tinha um capitão lá que gostava muito do meu trabalho e tudo. Ele falou, cara, eu estou indo para Brasília, mas se você não conseguir estabilizar, eu te consigo aqui algumas empresas aqui em Fortaleza para você trabalhar. Aí eu disse, poxa, beleza, claro. Eu estava com um filho pequeno, eu quero trabalhar. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. E aí eu entrei numa empresa que... No começo eu trabalhava com centrais telefônicas, com BINA, lembra do BINA? Lembro. O BINA, bloqueador de chamada, esse tipo de coisa, e central telefônica, que era a Chip, que trabalhava com a Intelbras. Lembro. Trabalhava com a Intelbras. Depois ela pegou a representação da Digital. Eu lembro, sim. E aí eu comecei a trabalhar com Digital. Fui cliente da Chip. Foi cliente da Chip. E aí eu fui trabalhar lá, e lá foi onde eu comecei a ter os primeiros contatos com a antiga informática. Isso, né? Na década de 90 ainda. Isso na década de 90. Perfeito. Isso na década de 90. Aí os primeiros contatos com informática, porque assim, o equipamento o sistema operacional era Linux, né? Na época era Solaris, né?
Era uma distribuição da Solaris, depois aí foi para o Linux, usou Minix, aí eu tinha que fazer curso, tinha que aprender a trabalhar com aquilo, né? Aí foi onde eu fui introduzido nessa informática, né? Na parte de informática. Aí comecei a trabalhar com isso. E de lá eu fui crescendo lá dentro, fui aprendendo mais coisas e tudo mais. Trabalhei na época do boom da internet, né? Quando a internet começou a ser mais democrática mais e tudo, acessível, né? Mais acessível, na época da internet de escada. Então, os maiores provedores aqui de Fortaleza, eu participei da instalação. Então, era a BaidNet, Secrel, Fortalnet, da TerraNet, acho que nem lembro da TerraNet, sim. Mas tinha essas empresas. E elas usavam distro, né? Que era uma revolução, porque antigamente os modems de 56K, né? Antes dos 14400, mas de 56K, era um paredão, né? Com aqueles montes de modem, e aqui tudo cabia numa plaquinha dentro de um gabinete da distro. Então aquilo ali foi uma revolução. Sim. Então a gente começou a trabalhar com isso, e por conta disso eu acabei indo trabalhar na Contax, né? Que estava vindo para Fortaleza, por conta teve o boom da telefonia foi quando teve a privatização. Em 98 teve a privatização. Da Telemar para Oi. E aí começou a aparecer um monte de empresa de telecom, né? Sim. Era a Telemar, tinha a BCP, aí tinha a TIM, começou a aparecer um monte. E aí a Telemar tinha o call center dela, que era a Contax. Aí eu fui trabalhar lá justamente porque tinha muito equipamento da distro, não tinha ninguém que conhecesse aqui, né? E aí só tinha o quê? 3 pessoas aqui em Fortaleza que trabalhavam com isso. E eu comecei lá na Contax e fiquei lá 13 anos. E depois de lá eu saí, quando eu saí da Contax, né, depois de 13 anos lá, eu fui trabalhar no varejo. É uma coisa completamente diferente. Você passa ali 13 anos em call center e depois você vai trabalhar no varejo, é uma reviravolta. É outro mundo, né, É outro mundo. Mas tudo pegando fogo. Tudo pegando fogo, do mesmo jeito. Tecnologia... É engraçado que eu ia para as reuniões com um caderninho, porque o pessoal começava a falar, né? Não, porque o ICM não sei o quê e tal, porque o código não sei o quê. E eu, o que esses caras estão falando, né? Não, porque a curva ABC lá no centro de distribuição, lá no CD, eles falavam centro de distribuição, lá no CD, a curva ABC está isso, está aquilo. Cara, o que esses caras estão falando? Eu, anotando lá. Mas, cara, depois eu me apaixonei também por aquilo. Eu achei, assim, fantástico a operação daquilo. Né, você carregar, sei lá, 10 caminhões aí, né, e abastecer aquilo e distribuir pelo país. Cara, é um negócio, né, a venda em si, né, as mudanças que acontecem, porque a mudança no varejo acontece muito. Né? Eu passei por uma mudança muito grande quando teve a questão da impressora fiscal. Antigamente tinha impressora fiscal. Então você fazia uma redução ali no final, que chama de redução Z, no final do dia. Você tira um extrato ali e aquilo vai lá, que vai o SPED fiscal que você vai lá para a Cefaz. Agora não, é concomitante. Você faz a venda e já sai. Só que um equipamentozinho que tinha que instalar em cada PDV. Hoje já é totalmente alinhado, já é totalmente cada PDV. Online já. Essa mudança foi em 2017. Aí isso demandou um esforço grande. Mas é bacana quando você começa a ver isso. Legal. E depois de lá, né, aí me veio o convite para trabalhar com contact center, trabalhar com call center de novo. E eu falei, poxa, será que eu quero isso? Trabalhar com call center depois de tanto tempo. Mas aí eu voltei, né? Entrei no grupo Meireles e Freitas, entrei lá na UDESC, né? Aí passei pela Steel, passei um tempo na Steel também, na época da pandemia. E hoje eu estou no grupo econômico, né? Como head de TI do grupo econômico, atendendo a todo o grupo. É contact center, é call center, é mais no nome mesmo, no começo da coisa. Porque hoje o leque de serviços que a gente oferece tem muito mais... Não é mais só call center. Não é mais só call center, né? A cobrança digital, o broker de mensageria, né? No caso da Kedu, né? Que é uma garantidora de receita para escolas, que já é outro nicho de mercado, né? Que demanda tecnologia de outro jeito, demanda tecnologia de outra forma. Né? Você olha para a tecnologia ali, é 100% TI, ali, 100% tecnologia, tudo que tem ali dentro. Né?
Depende de pessoas, claro. A gente tem um call center lá também para fazer o atendimento, tem um saque lá, tem a cobrança, mas tem muito mais inteligência de negócio, tem muito mais a ver com analisar o risco do negócio, né? E do que mesmo essa cobrança pura e simples do que a gente faz. Sem dúvida. E é isso que eu tenho feito nos últimos 28 anos aí. Legal, navegou aí de varejo para telecom, aí foi para call center, então assim, são todos segmentos aí bem nervosos, bem dinâmicos aí, né? Bem nervosos. Assim. Imagina assim, numa sexta-feira, 5 horas da tarde, você não está conseguindo emitir nota fiscal e está com 10 caminhões carregados para ir para fora do estado. E aí é aquela loucura. Damasceno, como é que faz? É muito louco, mas é muito gratificante ao mesmo tempo. Sim, sabe? sim. É uma escola, né? Para você aprender aí. Eu não sei do varejo, né? Mas eu sempre falei que quem trabalha em call center trabalha em qualquer lugar do mundo, né? O varejo aí deve ser bem parecido aí, né? E Damasceno, vem cá. E falando um pouco aí já sobre o nosso tema. Como eu havia falado no começo do episódio, né? Hoje tudo é IA para todo lado, né? É manchete, todo mundo conversa de IA e etc. E do nosso tema aqui, falando de governança de TI, né? Não é nem governança corporativa, governança de TI. Como que a gente consegue assegurar a governança de TI? Como que a gente consegue assegurar a gestão de risco na época da IA, na era da IA, onde todo mundo é especialista, onde o dado está fácil, onde está fácil gerar as coisas? Como que se garante isso? Como que as empresas estão se movimentando, se movimentando para garantir isso? Porque tem que garantir na sua visão. Como que as empresas estão se movimentando nesse sentido? Cara, que pergunta. Mas eu vou te falar. Tem que se reinventar. Tem que se reinventar. Eu acho que os métodos também têm que se reinventar. Tá? Eu acho que os frameworks têm que também... Eu ia falar isso, frameworks precisam se atualizar. Vão ter que se atualizar. Acho que o COBIT vai passar por uma atualização, né? Que a gente está com ele desde 2019, né? Então, acho que ele vai passar por uma atualização porque a mudança está muito rápida. Sim. A mudança é muito... Está até um pouco descontrolada, na verdade, né? Rápida e descontrolada e tem um frenesi muito grande. Sim. Todo mundo quer usar porque acha que se eu não usar, o meu concorrente já está usando e se eu não usar... eu vou perder negócio para o meu concorrente, mas será que o teu concorrente também está usando ou ele está só ameaçando eu usar? Ou ele está só dizendo... Ou está só fazendo firula, né? Porque tem muita firula aí, tá? Tem muita firula aí para ver no mercado. Tem muito hype envolvido, né? Outro dia eu estava numa palestra lá numa faculdade aqui e eu estava falando exatamente sobre a história da IA, né? E aí tem um momento lá que eu falo também sobre o hype da utilização da IA. E tem um gráfico, inclusive, do Gartner, que ele mostra a curva do hype. Tá? Então, de 2 a 5 anos, dependendo da tecnologia, e ele faz isso para toda a tecnologia, tem uma curva lá que o hype vai lá em cima. Todo mundo quer usar, tem que usar. Se tu não usar, o teu concorrente está usando, então o hype está lá em cima. E aí depois cai. E vai quase a zero. Vai quase a ninguém utilizar, ninguém está utilizando, depois ele dá uma subida, porque se encontra no tempo de maturidade, você começa a encontrar o uso correto para aquilo. Perfeito. E aí quando você usa corretamente, aí você sobe novamente lá o gráfico, mas ele estabiliza. Então o gráfico ele é comum, ele é muito parecido com várias tecnologias. Por exemplo, quem não lembra do metaverso? Sim. O metaverso um tempo atrás. Foi só hype, né? Exatamente. Mas literalmente foi só hype, né? O gráfico do Mas eu falei que ia ser hype e fui criticado, hein? Eu falei que ia ser só hype. Foi, né? Não, a gente vendendo terreno, cara. Aí também a galera exagera. Tem gente vendendo terreno, né? A verdade é essa. Porque o pessoal exagera. Eu cheguei a usar, inclusive, o metaverso, principalmente na pandemia, mas por conta da pandemia, da necessidade de usar. Na pandemia, eu usei o metaverso lá para poder gerenciar a equipe. Você usa também? Eu acho que usa até hoje aí. A gente usa até hoje lá na empresa. Hoje a gente está usando o Getter. É o Getter. A gente usava esse daí. Mas é legal, mas assim, 99% foi hype, cara. Com essa aplicação. Exatamente. Porque você tinha uma aplicação para usar. Mas você botou de uma forma com aplicabilidade, mas na maioria das vezes era só hype, cara. Isso. Então, para abrir, vamos empreender no metaverso, vou abrir uma empresa no metaverso e vou criar uma carteira no metaverso para vender serviços no metaverso. E aí eu vou andar no metaverso. E aí?
E onde é que está a praticidade? E aí, exatamente. Criaram uma bolsa de valores no metaverso, cara. Então, assim, os caras realmente tinham uma tentativa de criar um outro metaverso, mundo. Exato, de criar outro mundo mesmo, um mundo virtual mesmo, né? De uma forma literal. É só hype, cara. Assim, eu acho que a inteligência artificial não vai ser só hype. Eu acho que a inteligência artificial vai ser uma parte será hype. Não como um todo, porque principalmente eu acho que existiram 2 momentos na inteligência artificial. Primeiro, a inteligência artificial, eu já falei isso várias vezes aqui no podcast, não foi inventado agora, foi inventado na Segunda Guerra Mundial. O que foi inventado agora, o que deu esse cabum, foi a IA generativa, que é uma ramificação da inteligência artificial. Isso. E aí, como se criou a IA generativa, ela ficou um pouco mais palpável para o usuário final. O usuário final não tinha a menor noção do que era inteligência artificial e que as empresas já rodavam aí, não de IA generativa, né? E eu acho que agora ficou um pouco mais palpável e aí ficou todo mundo com esse negócio maravilhado, né? E quando eu estou falando de IA generativa, é tanta parte de texto, toda essa parte foi criada, com uma parte gráfica que, na minha visão, foi até bem mais evolutiva do que a de texto, porque é loucura o que se está fazendo. De imagem, de filme, os caras estão fazendo filme. Então, assim, tem várias questões aí funcionais que fizeram o mundo mudar neste sentido. E vai mudar muito mais. Se você projetar para daqui a 10, 20 anos, vai ficar muito mais. Mas como é que se faz governança disso, cara? Eu vou te dar um exemplo. Se você abrir o ChatGPT agora e colocar um tema, pedir para ele escrever um livro de 50 páginas, ele vai escrever. Sim, ele vai fazer. Eu precisei fazer um documento onde eu precisava dos 40 componentes do COBIT para eu colocar numa planilha e tal. Eu ia falar sobre isso. E aí, o ChatGPT está aqui para isso. ChatGPT, me dá aqui os componentes do COBIT, me dá ali o APO, me dá ali cada componente, o MA, e ele vai fazendo. Aí ele parou. No 35 ele parou. Aí eu dei aquela travadinha, aí disse, continue. Aí ele foi até os 50. Ele criou 10 componentes do nada. Sim. Ele criou. É a generativa e ele criou. Então, assim, poxa, não, tá errado. Isso aqui não é isso. Aí eu tive que conferir um por um. Aí tava errado. Aí eu sabe uma coisa, eu não vou usar isso aqui. Aí eu fui lá e usei daquela maneira antiga, né? Você vai lá, pesquisa, olha e tal, e faz. Eu acho que o que trouxe muita facilidade foi a parte do chat. Quando apareceu esse chat, Sim. onde você coloca o prompt. O fato de poder conversar, no começo um fantasma, né? Tinha esse negócio antigamente ainda. Que realmente foi bem disruptivo, né? Sim. Realmente foi bem disruptivo. A base de conhecimento é absurda, né? A base de conhecimento é absurda. Você porque consegue conversar para qualquer tema, você consegue estudar qualquer tema, você consegue estudar inglês. Isso, conversacional com altíssima qualidade com o chat. Exatamente. E estourou a bolha, né? Parte. Porque saiu só daquele meio de TI e começou a ir para profissionais liberais e para estudantes. Então, acho que esse hype ainda cresceu ainda mais também por conta disso. Porque ele saiu de um meio que é nichado, né? Para um meio mais abrangente, maior, com mais possibilidades. Então, isso foi o que maravilhou aí muita gente, né? Porque, na verdade, assim, a inteligência artificial ela foi criada, a generativa, com, na minha visão, um principal objetivo, que trata-se de resolver o problema de mão de obra na área de TI. Foi criado para esse motivo, porque não tinha gente para escrever código, para codar. Codar mesmo não tinha. Sim. E assim, só que aí o negócio ficou tão grande que várias outras profissões foram se beneficiar. Mas, cara, eu vi uma pesquisa, agora eu não lembro o instituto, realmente acabei não anotando, que mais da metade dos códigos criados no mundo hoje já são do ChatGPT. Sim. Cara, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Então, mais da metade dos código-fonte, quem não é da área, código-fonte, digamos assim, é a escrita do software em si. A escrita, digamos assim, em linguagem de baixo nível, em programação pura. Então, o que eu estou falando é o seguinte, 50% dos sistemas que estão sendo desenvolvidos no mundo hoje não são feitos por seres humanos. Então, assim, cara, isso há alguns anos atrás era uma loucura. Era impensado. E, assim, enquanto não está fazendo, está validando, porque tem isso também, né? O programador que está fazendo está colocando lá para validar o código, né? Isso. Mas só saindo dessa parte mais funcional, indo para a parte ética aqui, e aí onde entra governança, onde entra regulamentação também, que falei isso em alguns episódios atrás. Alguns dias atrás, eu vi no LinkedIn
assim, para você utilizar qualquer tipo de tecnologia, você precisa entender o conceito. Quando você não entende o conceito das coisas, fica muito difícil. Para você usar a inteligência artificial, a primeira coisa que você tem que fazer é você dar contexto para qualquer motor que você está trabalhando. O ChatGPT é um deles. E, cara, eu vi uma pessoa que ela colocou assim, me gere, não há de imagem, né? Me gere um vira-lata caramelo. Vira-lata caramelo é um meme que tem na internet, que é um símbolo do brasileiro, né? Não sei se vocês já viram aí. Cara, e a inteligência artificial, ele gerou tipo uma índia. Uma índia da cor caramelo. Cara, se revoltaram porque a inteligência artificial não sei o quê, bababá. E aí eu vi um especialista colocando de inteligência artificial, cara, professor e tal, não vou falar o nome aqui para não expor, mas o cara colocou nos comentários assim, primeiro para usar tecnologia, você precisa aprender como usar tecnologia. E a primeira coisa é você dar contexto, é você trabalhar em cima de contextos. Então, quando ela tivesse colocado o contexto, que era um trabalho lá do meme, etc., a inteligência artificial ia acertar. Mas quando não se dá o contexto, ela vai errar, como errou. E aí dá margem, cara, para um fuzuê danado. Você fazer qualquer coisa. Exato. E aí onde é que entra a regulamentação nisso? E daqui a pouco? Porque assim, lá na Europa já se começou a regulamentar inteligência artificial, aqui ainda não. E a OpenAI quer que regulamente, para evitar isso. Porque, por exemplo, pela legislação agora aqui, não sou advogado, sou especialista em direito, mas vamos pela lógica. O que impede agora de uma pessoa que se sentiu ofendida por qualquer coisa processar o OpenAI? Sim. Inclusive tem um estudo que fala disso, né? Exatamente do que a IA, a IA está alimentando a IA, não sei se você sabe. Sim. Tem IA alimentando IA. Sim. Então você cara, pede para gerar podcast, cara, com 2 IA. Você gera prompt, você pede para gerar um prompt para alimentar uma IA e às vezes esse prompt ele é reaproveitado. Então você uma coisa alimenta a outra, então daqui a pouco não é o humano que está alimentando a IA, é a IA que está se retroalimentando. Isso é um problema, né? Como eu falei aqui da história do COBIT, eu pedi para ela gerar os 40 componentes, ela gerou 50, né? Então, isso está na mão de todo mundo. É que nem todo mundo dá. O cara está armado, podendo fazer. Então, tem que ter regulamentação. Como você falou, tem que ter regulamentação disso, sim. E isso está nas áreas de negócio, dentro das empresas. Assim, aquela história do Shadow IT, né? Sim. Da TI, nas sombras ali, de fato. Agora ficou uma sombra muito grande, Agora né, cara? ficou um negócio quase que fora do controle, de fato. O cara está ali com a possibilidade... Aí você vai bloquear no firewall. Não acessa. Então, e vai mais além, porque nem se bloqueia tecnicamente. É como você vai gerir isso a nível de processo. Isso. Né? É um desafio. Você vai bloquear o acesso do cara, mas o cara, quando estiver em casa, ele vai fazer alguma coisa, vai trazer para o trabalho. Então, assim, como eu comecei falando, eu acho que os frameworks, os métodos, tá? Eles vão precisar se reinventar por conta da inteligência artificial, porque está demandando muito. Tem o hype, tem a história do hype que eu falei, então tem muito... eu quero usar, eu vou usar, eu preciso usar, o meu concorrente está usando. Né? E os CEOs, né? Os donos das empresas estão pensando assim, cara, começa a usar IA, cara, pelo amor de Deus, porque está todo mundo usando. Mas peraí, usar para quê? Né? Usar para quê? Tem que ter aplicabilidade, né? Que problema você quer resolver com IA? Não procure um problema para usar IA. Use a IA para resolver Tenha um problema para usar IA. Né? Tenha o problema primeiro. Né? Isso aí é a frase do podcast até agora, hein? Como é? Tenha um problema... Tenha um problema para resolver com IA. Tenha um problema para resolver com a IA. Não tenha uma IA para... Não, vai lá, Macedo. Deixa o Macedo colocar as palavras dele aqui que eu atrapalhei o negócio. Não, beleza. Não, é porque... eu comecei falando assim... Deixa eu até bater aqui. Eu comecei falando assim... não procure um problema para usar a IA. Tenha o problema e aí sim você... perfeito. É isso aí. Perfeito. Porque você tendo o problema de fato... aí Porque senão você fica... Eu tenho uma IA aqui, eu acho que eu vou usar ela para fazer o quê? Atendimento. Se pensou demais é porque não tem problema. Exatamente. Mas problema tem. Exatamente. Mas às vezes você não precisa resolver ele com IA. Exatamente. Então, eu acho que assim, tentando responder a tua pergunta, a dificuldade da governança de TI
na era da IA, é se reinventar, é procurar uma forma de adaptar o que a gente já sabe em governança de tecnologia para a utilização da IA. É como essa história do ter o problema de fato para usar. Porque senão você vai ficar... Hoje você tem lá o framework que não fala de... Ele fala de inovação. Então, se você olhar para o Cobit, por exemplo, ele vai dizer ali, ó, gerencia inovação. Tá? Mas é muito vago. É muito vago, é genérico, na verdade. Você tem que moldar aquilo para dentro do que você está usando. Exatamente. Talvez essa caixinha, talvez esse componente aí precise de mais cuidado, de um olhar mais... Aí também tem a parte de gerenciar negócio. Então, você também tem que olhar para isso também. Então, tem algumas caixinhas ali que você vai precisar readequar para utilizar, né, nessa época de inteligência artificial, que está num hype, como eu falei. Está num frenesi. Está dentro ali, tá bem no comecinho. Bem no comecinho. Começo. Poxa, o ChatGPT, de fato, foi lançado em 2022. Perfeito. Novembro de 22. Já tem um monte de concorrente aí. E eu estava vendo também que, assim, das 50 IAs, né, mais utilizadas em 2023, o ChatGPT ganha de lavada, né? ganha de lavada, e em 2023 ele tinha, em média, 1 bilhão e 600 milhões de acessos mês. Cara, é muita coisa. É muita coisa. E o segundo tinha o quê? 600 O share de milhões. mercado é muito pequeno comparado. É. Mas assim, o que eu vejo, assim, nem todos são dificuldades. Quando a gente olha Sim. isso, falando para a governança, né? Eu acho que podem ter algumas vantagens para você utilizar IA, principalmente na parte de governança de dados, trazendo um pouco aqui para a área, principalmente aqui do Eduardo. Acho que tem várias formas da gente conseguir fazer mitigação de riscos para governança de dados, né? Hierarquia de permissões. Acho que tem muita coisa para se trabalhar para a empresa fazer um assessment de uma forma mais fácil, quando a gente fala de governança de dados, para fazer mapeamento de processo, fazer documentação. Aí são várias vantagens. Não, aí você só está vendo vantagem. E aí, de fato. E porque aí não é nem governança de TI, é governança de dados. Governança de dados, que é um pedaço, né? Um componentezinho lá. É um componentezinho lá que é a governança de dados, e a inteligência artificial vai ajudar. Eu acho que é o momento eu acho que já passou desse momento, na verdade, né? Da tecnologia se apropriar mais do negócio, se apropriar mais do conhecimento do negócio, de entrar mais nas áreas de negócio, de ir mais naquele gerente de negócio ali e, cara, vamos se ajudar aqui para otimizar o teu trabalho, porque eu tenho como te ajudar com a utilização da inteligência artificial. Então, eu vou poder te direcionar nesse caminho, tentando, né, buscando sempre olhar para governança, né, segurança dos dados, gestão dos dados, né, segurança da informação, olhar também para a LGPD, eu tenho que estar aderente, eu tenho que estar adequado. Olhar para isso, então assim, para você não correr o risco de perder o momento, perder tempo, porque que eu estou te barrando aqui, não pode usar IA ainda, não, entendeu? Não está adequado, não está regulamentado, eu não tenho como controlar, então eu vou barrar. Então eu não posso cercear o cara do direito dele de inovar com alguma coisa, mas eu tenho que ajudá-lo a entender como utilizar isso dentro de um contexto seguro, né? E que ele consiga ter mais aí uma utilização melhor, ter um resultado melhor, como você falou. Na gestão dos dados, no gerenciamento de risco, né? Hoje, por exemplo, lá na Kedu, a gente usa muito isso, né? Gerenciamento de risco. A gente faz muito a análise de risco. Então, utilizar... Do negócio. De tudo. Do negócio. Tá. Do negócio, né? Do nosso cliente. Então, para isso, inteligência artificial cabe, com certeza.
cabe. Você fala risco financeiro mesmo. Risco financeiro, entendi. Risco para eu saber qual é a taxa qual a taxa que eu posso aplicar. Você vai botar um score ali e vai fazer um racional em cima do risco. Exato. Perfeito, cara, olha só. E em vez de eu colocar um cara para fazer isso aí, poxa, faz isso aí em 2 tempos e acabou. Eu tendo uma massa de dados ali, uma massa crítica de dados, controlando isso de uma forma segura, né, para não ter vazamento, esse tipo de coisa, tendo um NDA ali, uma IA contratada, de fato, né, porque ninguém está seguro, né? Sim. É aquela história, quando o produto é de graça, o produto é você. É isso então aí. você está jogando os dados lá na... Essa aí é boa, eu sempre usei. Tem isso, né? Eu acho que eu já te escutei falando. É isso aí. E, Eduardo, você vê aí a IA agendando nessa parte aí de governança de dados, no sentido de fazer realmente essa estruturação, documentação. Assim, eu falei de algumas vantagens, mas também tem as desvantagens, porque também você fazer a governança desses dados com esse monte de poder de processamento da mão, de uma forma totalmente capilarizada, com um monte de gente processando, um monte de gente com dados na mão, é um desafio aí para um monte de empresa aí. Precisa de processo de tecnologia para conseguir cuidar disso aí, né? Precisa sim, precisa ter isso muito bem estruturado. E é uma tendência hoje que a gente avalia e que a gente vê nas empresas, que a preocupação cada vez maior é de você saber se a pessoa que precisa acessar, ela está acessando, né? Se aquilo não está sendo difundido para outras pessoas, para eu estar enviando esses dados para alguém que de fato não deveria acessar. E aí, quando a gente fala da inteligência artificial, eu entendo que ela ajuda muito. Eu digo hoje que ela é um excelente assistente, um excelente auxiliar, né? Você não pode dar na mão dela para ela te ensinar tudo, porque em algum momento ela vai colocar lá os 10 pontos a mais lá que você estava falando no início da nossa conversa, né? Então, é interessante que você tenha um conhecimento do que você vai solicitar ela, você vai conversar com ela. Mas ela é valiosíssima para te ajudar a gerar insights, né? Para estruturar um processo como um todo. Automatizar tarefas, né, cara? Automatizar tarefas, eu acho que isso aí é o principal ponto, né? Você ter tarefas repetitivas que você pode utilizar ela para inclusive para a governança, para a auditoria, né? Inclusive para a governança de dados, para a auditoria de dados, você consegue fazer isso de uma forma muito mais simples, né, cara? E utiliza para tudo. Por exemplo, hoje eu estava acompanhando uma entrevista e estava se falando lá na China, que a China hoje ela está monitorando através de câmeras nas salas de aula e ela consegue perceber, e também tem um sensor hoje que eles colocam nos alunos, né, na sala de aula, que eles conseguem monitorar e saber se naquele momento que está se falando algo na aula, se o cara está prestando atenção, se não está, e já faz um mapa mental ali para tentar entender onde é que o cara está com dificuldade. É em matemática, é em português. Então, a inteligência artificial, nesse momento, assusta, porque você diz, poxa, está chegando nesse nível. Sim. Mas isso por quê? Porque ela tem um poder de processamento e de análise que a gente não tem. Sim. Né? Quanto mais dados se alimenta, mais ela consegue... Exatamente. Geometricamente... E eu me recordo um tempo de uma entrevista que eu estava conversando com um amigo, e aí eu estava conversando com ele sobre os processos da empresa, e eu dizendo, cara, como é que você analisa isso aqui, esses 5 processos hoje? Ele disse, espera aí, vai ali no arquivo e traz a pasta. E ele tinha uma pasta lá com todo o histórico das análises que foram feitas. Isso aqui deu problema, isso aqui deu problema. Então, eu analisava esses 5. Beleza, show. E quando você chegar a ter 20 processos desses, 50 processos dele, eu disse, aí eu não trabalho. Aí eu tenho que contratar 50 pessoas. Aí não escala. E aí a inteligência artificial ela chega nesse momento para dar essa escalabilidade. De ela conseguir avaliar 50, 100, 200 em questão de segundos, né? Então, acho que ela hoje vai ajudar muito em produtividade. Hoje ela me ajuda muito em produtividade. Então, eu pego aqui uma tabela com, por exemplo, uma tabela com algumas colunas e digo assim, estrutura, esses campos aqui vão ser texto, esses campos vão ser número, está aqui o tamanho deles, gera o script para eu criar a tabela num banco de dados. É instantâneo. Passa qual tipo de SGBD? Então, eu não preciso escrever e dizer, não, faz assim, assim, assado. Não. Lógico que a gente tem que ter muito cuidado do que está passando de informação. Eu morro de medo de passar informação sensível, sim, né? Sim. Não, mas vai caber no que eu falei da automação da escrita de código, né? Exatamente. Então, ele ajuda muito, ele é um excelente assistente hoje, né? Pode ser que daqui a um tempo ele evolua um pouco mais e vai evoluir, eu acho que é uma tendência, né?
Até onde a gente precisa saber aqui em que momento vai ser o ponto, né, de que vai estabilizar um pouco a tecnologia. Porque até então, a cada mês a gente recebe uma novidade que é lançada no mercado. Estão lançando o IA agora. Exatamente. Estão lançando o IA agora. Então, para imagem, para fazer filme, você falou, para fazer música, tem IA para fazer música, para escrever livro, né? Tem um monte às vezes tem um monte de posts, né, em rede social que a galera fala assim, ganhe dinheiro com IA, você gera o livro, vende não sei aonde, tá, você faz um monte de coisa. Eu já comecei a ver aí uns livros aí que... Só que... O pessoal escreveu um livro em 3 semanas. Comecei a ver já. Tem que ver a qualidade disso. Mas é aquela história, né? Tem que acompanhar, tem que ter contexto, tem que saber do que está falando, né? E é por isso que quando eu falei aquilo lá, que a TI tem que estar mais próxima da área de negócio, entender mais do negócio, né? Eu lembro muito, eu até brinco com isso. Eu lembro daquele filme, acho que é Armagedon, Sim. que o pessoal pega e ensina o cara que perfura poço, ensina o cara a ser astronauta. Poxa, era muito mais fácil ensinar o cara que é astronauta a perfurar um poço, do que seria muito mais fácil. Então é muito mais fácil para o cara de tecnologia entender do negócio, que é o core business da empresa, do que você colocar anos de conhecimento em tecnologia para o cara que é de negócio. Já é de negócio, é uma transição mais difícil. Tanto é que é bem normal aí, executivo de TI vira executivo de negócio. Exatamente. Né? Mas você bateu num ponto agora que eu ia te perguntar. Levando em consideração aí esse frenesi, tudo isso que a gente conversou, e como que fica a alta gestão disso? O conselho das empresas, o CIO, como que o papel do CIO, do CTO, ele pode fazer para lidar com tudo isso? Nós temos uma forte demanda até de coisas desnecessárias aqui que a gente falou agora. A gente precisa manter a governança, a segurança. A gente precisa manter isso tudo em harmonia, atender o negócio, atender a governança. Como que fica o CIO no meio disso? O que você vê aí? Qual vai ser o principal desafio e o principal papel do CTO, do CIO nesses próximos anos, com tudo isso acontecendo aí ao mesmo tempo? De tanto atender o negócio, mas precisa lembrar da governança. Eu acho, interessante a pergunta, porque eu acho que isso não muda muito do que já acontece no dia a dia com quem administra a tecnologia de qualquer empresa, com toda a tecnologia que aparece. Sim. Toda tecnologia nova, ela causa esse hype. E o primeiro pensamento do CEO é, poxa, vamos usar isso. Por que eu não estou usando isso? Né? Chama o CTO aqui, chama o CIO aqui, vamos conversar. Por que eu não estou usando isso? Meu concorrente, isso e aquilo. Então, eu acho que parte muito do entendimento da alta gestão, do conselho, tá? Do entendimento do que é aquilo. Eu acho que é conversar mais, eu acho que tá mais próximo, né? Não cair na pegadinha do hype, não cair na pegadinha do que só utiliza aí, bota isso aí para rodar, entendeu? É entender mais, ouvir realmente mais o CIO para ver o que cara, isso aqui dá para usar até aqui. Aqui não vamos entrar por aqui não, porque isso não vai ajudar, ou a gente vai perder tempo, ou vai gastar dinheiro, ou o resultado não vai, a menos que tu queira passar pro mercado, pro teu concorrente que tu tá usando, só para isso. Mas sentido prático tem? Se não tem, cara, então entende-se que é realmente uma tecnologia revolucionária, né? Apesar de já estar aí há muito tempo. Sim. Mas assim, o acesso, né? O acesso e tudo o hype que ela trouxe. Mas entenda-se isso, mas tem que se saber aonde utilizar. Para que utilizar. Fugir do risco, né, de utilizar uma tecnologia que você talvez nem precise. Sim. Depende do negócio também. Né? Claro que tem aplicabilidade para qualquer negócio, né? Para muitos negócios. Mas eu acho que essa distância entre o conselho, entre o CIO, entre o CTO, entre o CEO e o pessoal de tecnologia, isso tem que diminuir cada vez mais. E assim, a gente falar muito sobre isso. É o elefante na sala. Cara, tem uma coisa para a gente falar aqui. Perfeito. Tem um negócio aqui para a gente conversar.
E esse negócio aqui pode ajudar muito o nosso negócio, ajudar muito a empresa. Então, vamos falar mais sobre isso. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que o caminho é mais de entendimento e menos aquele sentimento de linha de produção. Não, o cara está usando, vamos usar também. Né? Também aquela história de ter o problema de fato para se utilizar. Legal. É ter essa ciência. Perfeito. Essa galera ter essa ciência. Você acha que é importante ter dentro das empresas comitês para trazer os problemas e discutir a utilização da inteligência artificial na solução Acho válido demais. Eu acho que é válido, inclusive, até por conta do tamanho que isso, né, que isso trouxe para a humanidade, não é só, né, no nosso contexto aqui local, para a humanidade toda. Eu acho que vale sim, é cabível a gente ter, de fato, um comitê, né, enquanto essa tecnologia vigie, enquanto ela está, né, dentro desse tempo de utilização, que eu acho que ela só vai evoluir. Eu só acho que ela só vai evoluir. Não tem por que achar que ela vai cair no ostracismo como caiu outras aí. Eu realmente não acho. Tá? Também se achou isso de outras tecnologias, sim, né? Tudo bem. Eu posso estar errado. Mas enquanto isso não acontece, eu acho que sim. Eu acho que comitês para se discutir sobre isso e você saber onde utilizar e tudo mais. Dentro dos laboratórios de inovação, dentro das empresas, dentro da área de pesquisa e desenvolvimento, dentro das áreas de inovação, eu acho que cabe exatamente falar sobre isso. Eu acho que é um assunto que não tem como fugir dele, não. Eu concordo com você. Eu acho que em vez de estar se correndo atrás de achar o buraco que vai ter o ouro, é justamente entender o que é que eu tenho de situações na empresa que eu preciso resolver e como eu posso utilizar a inteligência artificial nisso, né? Não simplesmente a gente conversar sobre, cara, a gente precisa utilizar, mas vamos utilizar aonde, né? Então, às vezes, falta esse de fato. Eu percebo isso, às vezes, nas conversas que a gente tem com gestores, com empresários, que às vezes é uma corrida atrás do ouro, mas será que furando o buraco aqui vai dar certo? Não é melhor ter um estudo, olhar um pouquinho mais para o lado, tentar entender onde é que vai ser aplicado isso, né? Como isso pode ajudar isso na área de segurança, na área de dados. Na área de dados ela ajuda praticamente em tudo, né? Então, eu acredito que sim, eu acho que ela não volta mais atrás. Eu entendo que ela vai ser um novo ponto aqui de virada, como foi a internet, como foi o smartphone, né? Então, a gente tá entrando agora numa nova era, que é essa era entrou já, né? Já vai vir aí alguma outra coisa daqui a pouco aí, né? Vai vir. Já tem criança nascendo aí que não sabe nem o que é um telefone com fio, não sabe? O cara já nasce. As crianças já estão vindo numa nova versão de firmware, né? As crianças já estão sabendo o que é touchpad. O chip atualizou, né? O firmware atualizou aí, né? Vamos sair um pouco aqui do tema de IA propriamente dito. Damasceno, e falando de governança de TI pura, gestão de risco pura, como é que você vê as principais métricas que uma empresa precisa adotar, precisa acompanhar na era de IA ou não, para se manter aí um ambiente com governança em compliance, com risco mapeado, não necessariamente sem riscos, né? O risco, ele não necessariamente ele precisa deixar de existir, ele só precisa ser descoberto. Ele só precisa ser de conhecimento de todos. E a partir de você ter um risco, você dá alguns caminhos para ele, que pode ser mitigar, que pode ser resolver, ou que pode ser aceitar. Às vezes o risco pode ser só aceito, às vezes o trabalho, energia e custo para resolver o risco é maior do que o dano dele, então você aceita, né? O que não pode, é o que eu sempre prego, você só não pode não saber do risco, aí você não pode. Sim. Mas ele precisa, se ele for conhecido, não necessariamente precisa estar resolvido, então não existe empresa sem riscos, não existe. Mas fala um pouco aí das métricas aí que você geralmente adota, que você acha que alguma empresa pode adotar para fazer a medição disso, e controlar os riscos e também fazer toda a parte de conformidade com governança de TI. Pô, bacana. É engraçado, você falou uma coisa aí que eu preciso saber o risco, né? É bom eu saber o risco, e é óbvio, assim, eu sabendo o risco, eu tenho mais medo do que eu não conheço do que o que eu conheço, claro. Isso aí. Tá? Então, assim, eu tenho esse risco aqui, eu tenho esse problema aqui, cara. Beleza, o impacto disso é X. Tá, beleza, eu sobrevivo com isso, eu posso sobreviver com isso aqui,
Então, eu vou medir vou mitigar esse risco aqui e acabou e eu vou continuar. Não vou resolver, não vou precisar resolver isso. Eu vou só mitigar e eu vou sabendo que ele existe. Cara, uma coisa que acontece muito, que eu vejo que acontece muito é a gente relegar. Acontece muito relegar os riscos que a gente tem dentro das empresas. Às vezes uma coisinha desse tamanho tem um impacto gigantesco. Sim. Porque o risco não está mapeado. Que o risco não está mapeado. E uma coisa gigantesca que está ali, e o cara acha que é um risco e você olha e não, cara, Perfeito, isso aí está perfeito. mitigado. Então eu acho que é realmente estudar isso muito para você saber exatamente quais são os teus riscos. Olha mesmo, levanta o tapete, olha mesmo que encara alguns problemas que às vezes você não quer encarar, às vezes o cara não quer olhar para aquilo. Às vezes Não, ele cara, até sabe que tem um problema ali, mas não vou olhar. não quero, exato, eu não quero olhar para aquilo, não, cara, tem que enfrentar de frente. Tem que enfrentar de frente é ótimo, né? Tem que encarar de frente, você tem que ir para cima realmente, você tem que querer resolver aquilo, porque se você não vai te pegar de surpresa, né? Vai te pegar, assim, não é questão de se, é quando mesmo. É quando isso vai acontecer e acontece. Perfeito. Né? E assim, eu prezo muito por esse tipo de coisa. Inclusive, eu até trouxe esse livro aqui que é o Risco de TI, né? Que é Convertendo Ameaças aos Negócios em Vantagem Competitiva. Risco de TI. Mostra para a câmera ali, mostra para o pessoal. Esse livro aqui recomendação aí do Damasceno. Esse livro aqui é um livro que, assim, cara, que quando eu comecei na gestão, né? E aí que quando você é analista, quando você está num nível ali na empresa... Fica no seu quadradinho ali, ali, você né? fica no seu quadrado ali, você vê... Não, tranquilo, isso aqui tá dominado e tal. Mas mesmo quando eu estava no nível de analista, eu pensava assim, não, cara, quando eu tiver no nível de gestão, esse problema eu vou resolver. Esse problema eu vou resolver. Quando eu estiver lá, eu vou resolver. E quando eu cheguei lá, eu vi, opa, peraí, cara, não é assim não. A coisa não é assim que a banda toca, né? Tem muito mais coisa envolvida. E aí tem muita coisa que, cara, tá no risco quando você abre um negócio. Inclusive, o que o cara fala aqui, o George Westman, ele fala o seguinte: o risco do negócio tá quando você abre o negócio, até quando você fecha o negócio. Você está correndo risco todo santo dia. Então você tem que estar sempre mitigando o risco. Não adianta. Perfeito. Tá? Você tem que poder metrificar isso. Você tem que poder saber onde é que estão esses riscos, saber o que você consegue mitigar, quais são os riscos que não estão no teu domínio. Cara, tá no mercado, tá lá fora, eu só tenho que me preparar até onde eu posso, né? Fazer um estudo, fazer um SWOT, eu tenho que saber quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas forças, eu tenho que saber o que eu tenho ali. Tem que olhar muito para isso, tá? Tem que olhar muito para isso, para você não ser pego de surpresa. Perfeito. Eu acho que na tecnologia você corre risco todo dia. Todo dia você... Eu lembro de uma conversa que a gente teve um tempo atrás, que falava assim, poxa, cara, todo dia eu já acordo com sobressalto. Já acordo assim, poxa, deu tudo certo? Sim. Deu tudo certo? Porque assim, quando você tem uma operação 24/7, meu amigo... Sim, Você não desliga. Não desliga. Você está dormindo ali, mas é porque o teu corpo que tá cansado e desligou. Sim. Mas a tua cabeça está a mil. Porque, assim, eu hoje, quando eu acordo, a primeira coisa que eu olho é pro celular, deu tudo certo na madrugada? Não, deu tudo certo, tá tudo beleza. Então, assim, é para você ter até uma qualidade de vida melhor. É para o negócio, claro. É para o negócio, porque é o negócio. Mas é para você, enquanto gestor, você, enquanto administrador daquilo, você ter uma qualidade de vida também. O teu time tem uma qualidade de vida melhor. Perfeito. Né? Porque você mitigou os riscos. Perfeito. Você está com aquilo mapeado e você sabe exatamente o que pode acontecer e que quando acontecer, assim, ó, cara, paciência, a gente assumiu aqui o risco, né, literalmente, ou não. Cara, isso aqui a gente resolve desse jeito aqui. Não ser pego de surpresa. Às vezes o cara, sei lá, para falar uma coisa bem simples aqui, eu só tenho um link. Poxa, eu só tenho um link. Pô. É claro que tá no risco. Você só tem uma coisa ali. E se parar, já era, né? Então, assim, olhar para isso.
é buscar mesmo, é como eu falei. É encarar e buscar e falar sobre. Tem muita coisa que às vezes você não quer falar sobre. Você às vezes não quer levar para a autogestão, leva para a autogestão e fala, pessoal, temos aqui um problema que precisamos tratar. Vocês precisam saber do problema. Se quiser mitigar, beleza, estamos aqui para resolver. Se não, beleza, vocês estão sabendo aqui do que acontece. Eu acho que é muito nesse sentido. Legal. Eu me preocupo. Damasceno, antes da gente... A gente está chegando quase no final do episódio. Damasceno, e para as empresas que querem começar de fato a adotar governança de TI, o que você recomenda que as empresas precisam se preocupar de uma forma primária, fazer o dever de casa antes para começar a implementar governança de TI, governança de dados, gestão de riscos? O que você recomenda à empresa? Vou começar a fazer isso agora. Não sabia o que era ontem, agora eu estou sabendo. Escutou o podcast, sabe o que é, agora vai implementar. Qual a recomendação aí que você dá aí para os primeiros cuidados aí? Eu acho que o primeiro cuidado é não cair na pegadinha de seguir o framework 100%, by the book. Isso é verdade. O próprio framework diz, né? O próprio framework Exato, diz. o próprio framework fala isso. Não siga by the book. Não é... Tem que ser adaptado, né? Tem que ser adaptado. Então, é olhar para dentro. Faz a listinha mesmo, Deixa eu ver aqui, como é que está o meu backup? Sim. Como é que está o meu, o meu atendimento? Como é que está a cobertura do atendimento? Eu trabalho 24/7. Eu tenho gente 24/7? Né? Eu tenho gente suficiente porque se um cara sair, se um cara tiver de férias, se o cara adoecer, eu cubro o horário do atendimento. Os serviços básicos que eu entrego, tá tudo certinho? Não tá. Então, beleza. Então, começa. Segurança da informação, aí faz a lista. Você vai fazendo a lista. Aí depois, se você quiser usar um framework, se você quiser usar um coach da vida, aí você começa a usar, você olha lá para as caixinhas, o que é que eu quero resolver primeiro? Cara, eu acho que eu tenho um risco muito grande aqui em segurança da informação. Então, beleza. Olha para a caixinha de segurança da informação e começa a trabalhar ela. Aí faz um plano de ação, e aí é PDCA. Aí é aquilo do dia a dia do gestor, né? Faz um PDCA lá, olha, trata, volta e roda o PDCA para você resolver aquilo ali. E entender que você nunca vai estar 100%. Risco sempre vai ter. Você nunca vai estar 100%. Então, aquilo ali você fez hoje, você fez um plano de ação e aquele plano de ação ali tem um prazo, tem uma data para terminar. Beleza, terminou. Você pode até fazer outra coisa, mas revisite. Volte lá, porque quando você voltar, vai estar sujo de novo. Sim. Você passou o pano ali. Em paralelo a isso, melhoria contínua que tem que existir sempre. Exatamente. Contínua, de ficar revisando. Revisando. E aí é o nosso trabalho, é revisar. Então, assim, não tem receita de bolo, mas não seguir by the book o framework, adaptar a sua realidade, fazer realmente uma lista do que você precisa fazer, priorizar, faz uma matriz de gravidade, urgência e tendência ali. Opa, eu estou deficitário aqui. Começa a tratar aquilo e revisita depois que você passar por todo ali os componentes ali que você precisava resolver. Sim. E depois você volta lá e eu acho que é isso. E entender que isso resolve o problema. Sim. Sair daquela... Tentar sair, né? Daquele apagar incêndio todo dia e olhar para a melhoria contínua. Ficar olhando... Trabalhando em cima do tático estratégico. Né? Isso. Porque senão você só apaga incêndio e aí um belo dia esse incêndio... E não tem nem tempo para governança. Não controla. Pessoal, estamos chegando no fim do nosso episódio. Gostaria de agradecer ao Damasceno pela participação aqui no nosso episódio. Hoje nós falamos aqui sobre governança de TI, gestão de riscos na era de IA. Falamos de inteligência artificial, falamos de aplicabilidade, falamos de ética, falamos de regulamentação, tivemos dicas de livro, tivemos alguns bordões aqui do Damasceno que a gente trocou ideia, que foi muito interessante.
até de bordas que a gente conversou no passado, até antes do podcast aí, né? Falamos sobre governança de dados, então foi um episódio bem rico aí quando a gente fala de governança e as suas ramificações dentro, principalmente do contexto de IA. Então, eu queria agradecer, Damasceno, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, valeu, cara. Um conteúdo muito interessante que eu tenho certeza que o nosso público aí vai gostar bastante. Obrigado por ter aceito o convite. Show de bola. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, tô bastante satisfeito aqui com o papo, muito bacana. Ficava aí mais umas 2 horas fácil. Isso aí. Ô, Eduardo, obrigado aí mais uma vez aí pela presença aí no nosso podcast. Valeu, Sanz. Obrigado pelo convite. Obrigado, Damasceno, aí por compartilhar um pouco do conhecimento com a gente, tá? Valeu, cara. Isso aí. Pessoal, na descrição do episódio tem todas as redes sociais do Damasceno, tem todas as informações referentes ao episódio. Compartilha com os amigos. Esse episódio ele vai estar publicado tanto no YouTube quanto no Spotify. Queria agradecer também aqui o nosso parceiro e o nosso patrocinador oficial do podcast, o Grupo Wiser Tecnologia, que faz isso tudo acontecer. Então, segue o podcast SEOcast em todas as redes sociais, compartilha com os amigos e até o próximo episódio. Um abraço!